Olá, oitavo ano, boa tarde. Preparei para vocês uma aula hoje de movimentos da Terra. Vocês já devem ter visto esse conteúdo pelas aulas do SPE. Eu solicitei a vocês que colocassem as dúvidas e os questionamentos no grupo para que eu pudesse preparar uma aula. Como vocês não me deram esse retorno, eu preparei uma aula sobre os movimentos que a Terra realiza. 2 deles nós já vimos lá no 6º ano, em um outro momento, o movimento de rotação e translação, que são responsáveis pelos dias e as noites e as estações do ano. Nós vamos ver hoje um novo tipo de movimento, que é o movimento de precessão. Coloquei uma imagem animada para vocês terem noção de como é que acontece esse tipo de movimento. Vamos iniciar aqui pelo movimento de rotação. O movimento de rotação é aquele movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É quando a Terra ela gira em torno de si mesma e ela é responsável pelos dias e pelas noites. Ela dura aproximadamente 24 horas. Então, vocês têm aqui uma imagem do movimento de rotação realizado pela Terra. A Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. Observe nessa imagem aqui de cima. A face que está voltada para o Sol é dia e a face que está voltada de forma oposta é a noite. São movimentos simples, nós já vimos isso em anos anteriores. Esse daqui é o movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento em que a Terra realiza em torno do Sol. Ele dura aproximadamente 365 dias, 6 horas e 4 minutos. Como não tem como representar 6 horas e 4 minutos no calendário, nós representamos 365 dias, fica mais fácil de construir esses calendários, e os anos bissextos, que corresponde a mais um dia no mês de fevereiro, que é o dia 29, aí vocês vão ver que tem 366 dias, para compensar essas 6 horas e esses 4 minutos. O movimento de translação, ele é responsável pelas estações do ano. Ele dura em torno de um ano. Ao mesmo tempo em que a Terra realiza o movimento de translação, ela também realiza o movimento de rotação. É o que tem evidenciando na imagem aqui embaixo. Então, a Terra ela realiza o movimento em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, e realiza também o movimento em torno do Sol, que caracteriza aí o movimento de translação. O outro movimento é o movimento de precessão, que é um movimento de novidade para vocês. Esse movimento de precessão, ele leva muito tempo para acontecer, em torno de 26 mil anos, para que a Terra consiga realizar um movimento completo de precessão. Esse movimento, ele é caracterizado por ser circular. Percebam nessa imagem aqui como é que realiza o movimento de precessão. É tanto que o módulo de vocês faz referência, toma como exemplo o movimento que o peão ele faz depois que é girado. Então, o movimento de precessão é esse movimento que a Terra está realizando. Ele nem é um movimento de rotação e nem um de translação. Ele leva muito mais tempo para acontecer. Então, percebam aqui nessa imagem animada como é que ocorre esse movimento. As fases da Lua foi um outro conteúdo que vocês também já viram. Se nós fôssemos estudar todas as fases, vocês iriam perceber que cada dia a Lua se apresenta de uma forma diferente. Só que como nós não vamos estudar as 30 fases dela, nós estudamos as 4 principais, que é a nova, a crescente, cheia e a minguante. Essa imagem que eu tirei do módulo de vocês, essa imagem de cima, aqui é para vocês perceberem, o dia 1 aqui nós temos a Lua nova. No dia 5, nós temos uma Lua cheia, mas entre a Lua nova e a Lua cheia, nós temos uma Lua crescente. E entre uma Lua cheia e a próxima Lua nova, nós temos uma Lua minguante. Como é que a gente consegue diferenciar uma Lua crescente de uma Lua minguante? A Lua crescente, ela tem esse formatozinho de C, e a Lua minguante é como se fosse o C, só que de forma contrária. Então, percebam aqui as 4 principais fases, é a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Nessa imagem animada aqui, dá para vocês perceberem isso. Vocês sabem que a Lua é um satélite natural da Terra. Então, onde a Terra vai, a Lua vai atrás. Lembram? Eu já comentei isso com vocês em anos anteriores. A Lua, ela realiza o seu movimento particular e, por conta desse movimento, ela se apresenta em com fases diferentes. Olhem nesse quadradinho aqui de baixo o que é que está acontecendo, ó. Percebam aí, Lua crescente, cheia, minguante, nova. Crescente, cheia, minguante, vendo? E nova. A Lua nova é como se não tivesse nenhuma lua no céu. Ela não aparece essa faixa iluminada,
por conta da posição que a Lua está em relação ao Sol. Aí eu trouxe para vocês hoje algumas questões para a gente fazer a resolução, e a dúvida que vocês tiverem, vocês podem compartilhar comigo lá no grupo. Essa questão é a questão 23 do livro de atividade de vocês e diz o seguinte: o alinhamento dos astros é um fenômeno importante para a astronomia. Exemplo desse fenômeno é a ocorrência dos eclipses solar e lunar, estudados nesse capítulo. Nos espaços a seguir, faça um desenho esquemático indicando as posições dos astros no eclipse solar e lunar, nomeando cada um dos corpos. Quais são os corpos celestes que estão envolvidos na eclipse? Sol, Terra e Lua. De acordo com a posição que esses astros se encontram, aí a gente caracteriza como um eclipse solar ou como um eclipse lunar. Eu coloquei já um desenho aqui para vocês fazerem em casa. Olhem aqui. A eclipse lunar, o Sol, vocês sabem que é a estrela que nos ilumina e nos aquece. Ela fica no centro do nosso sistema. Quem está se movimentando aqui é a Terra. Então, a eclipse lunar é quando a Terra ela fica entre o Sol e a Lua. Então, caracteriza aí um eclipse lunar. É quando a Lua ela está completamente encoberta. Vocês viram nas aulas também a diferença de sombra e penumbra. A sombra é quando ela fica completamente coberta. Então, aqui percebam que a eclipse lunar é quando a Terra ela fica entre a Lua e o Sol. Já a eclipse solar é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Então, percebam aqui que a mudança de lugar não é do Sol, é entre os outros astros que estão em movimento. Na eclipse solar é quando a Lua fica entre a Terra e o Sol. Percebam a região de sombra e a região de penumbra, como ela diminui uma vez que a Lua é bem menor do que a Terra, ok? Então, vocês podem fazer esse desenho aí no módulo de vocês, que é a resposta da questão 23 do livro de atividades. Essa questão é a questão 27 do livro de atividade de vocês. Pede para vocês indicarem a fase da Lua no hemisfério sul correspondente em cada uma das figuras. Então, olha aí o que é que vocês vão fazer. Essa primeira aqui é aquela fase em que a Lua ela é completamente vista no céu. Ela está com toda a sua face sendo iluminada. Essa aqui é a Lua crescente. Nossa Senhora! Essa aqui do lado, ela tem um formato de C. Aqui tem um formato de C. Minto. Deixa eu corrigir aqui para vocês. Essa é a cheia, viu? Desculpa. Aqui tem o formato de C, que é a crescente. Vou colocar aqui, lua cheia. Essa segunda aqui, nós temos a crescente. A crescente que tem o formato de C. Corrija aí para não se confundir. Perdão. Essa aqui de baixo é aquela fase onde nós praticamente não visualizamos a lua no céu à noite. Então, a gente caracteriza essa como a lua nova. Lua nova. E a última, que é aquele formato do C de forma contrária, a gente caracteriza aí como a lua minguante, certo? A primeira, lua cheia, essa no formatinho aqui de C, lua crescente. Aqui praticamente não é vista durante a noite, é a lua nova. E aqui tem o formato contrário aí do C, é a lua minguante. Lá no livro didático de vocês, na página 33, hora do estudo, nós vamos fazer 3 questões. A questão 7, 8 e 9. A questão 7, vocês têm um quadro. E nesse quadro, traz aí a aceleração da gravidade e pede a vocês para calcularem o peso. Vocês sabem que a fórmula do peso, é massa vezes a aceleração da gravidade. Na questão, eles te deram apenas a aceleração da gravidade. Não te deram a massa. Então, a gente vai precisar estimar essas massas. Vamos supor aqui que as massas desses corpos celestes sejam 50 quilos. Então, vocês vão usar a massa de 50 quilos para todos esses astros. Então, como é que vocês vão fazer a conta? 50, que é a massa, vezes a aceleração da gravidade. Para Mercúrio, vocês vão fazer 50 vezes 3,7. Para Vênus, 50 vezes 8,9. Para Júpiter, 50 vezes 24,8. Para Urano, 50 vezes 8,7. O valor que vocês encontrarem vai ser o valor do peso. Beleza? Vocês fazem em casa direitinho lá, com auxílio até da calculadora, caso vocês queiram. A questão 8.
Por que ocorrem as estações do ano? Nós vimos 3 movimentos que a Terra realiza: o movimento de rotação, de translação e de precessão. O movimento de translação é o responsável pelas estações do ano. Então, em razão do movimento de translação e da inclinação do eixo de rotação da Terra, cada um dos hemisférios vão receber aí diferentes incidências de raios solares. Por conta disso, nós vamos ter aí as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A questão 9 te dá aqui um textinho, né? No início, quando colocamos um obstáculo na frente de uma fonte de luz, uma sombra se projeta em um anteparo. Por exemplo, ao colocarmos um livro, que seria o obstáculo, em frente a um abajur, que é a fonte de luz, uma sombra se projeta na parede, que é um anteparo. A mesma lógica explica os eclipses. Letra A. No caso de um eclipse solar, quais são os 3 astros do sistema solar envolvidos? Lembra que eu coloquei uma imagem para vocês no slide anterior? Quais são os astros que estão envolvidos nos eclipses? O Sol, a Terra e a Lua. Letra B. Quem é o anteparo, quem é a fonte e o obstáculo da eclipse solar? Eu trouxe uma imagem aqui para que a gente possa fazer essa associação. Sol, Lua e Terra. Então, aqui nós temos um eclipse solar. Pelo enunciado da questão que a questão que ele te deu, quem seria o anteparo, a fonte e o obstáculo? O anteparo seria a Terra, a fonte seria o Sol e o obstáculo seria a Lua. Ok? Bons estudos para vocês, assistam esse vídeo direitinho. Na dúvida, coloquem lá, compartilhem no grupo do WhatsApp, que é para a gente poder solucionar, certo?